Romanos capítulo 8, no versículo 31. Eu tenho para mim que Romanos é a carta da Bíblia que ela é a mais sistematizada de todas. O apóstolo Paulo fala muito aqui sobre fé, sobre graça, sobre justificação, sobre lei, sobre perdão de pecados. É um livro muito rico, de muito ensinamento, de muita doutrina para nós. E em Romanos, no capítulo 8, em específico aqui, o apóstolo Paulo ele está concluindo um assunto sobre justificação. E eu sei que o primeiro versículo aqui é muito conhecido de todos. E nós vamos reler ele aí mais uma vez e nós vamos entender aquilo que está nessa palavra e aquilo que Deus tem para nós esses dias. Pastor Eudes, na semana passada, e eu concordo com ele disse que nós aqui, já há um tempo, viemos ministrando palavras assim que vêm para confrontar, para corrigir. E isso não é ruim, porque a palavra ela tem que corrigir, ela tem que edificar, ela tem que consolar. Então a palavra realmente cada vez ela vai cumprir um propósito. E nesses últimos dias o Senhor tem falado, pode ter certeza, irmãos, primeiro conosco sobre isso. O Senhor estava nos corrigindo e por isso nós reproduzimos isso nos altares. Não sei se é assim com o pastor Eudes, mas comigo é assim. Eu trouxe uma palavra que Deus falou comigo primeiro, porque Ele estava me corrigindo para depois trazer correção no corpo. E hoje, eu vim meditando de ontem para hoje, pensando assim, mas a palavra ela não só corrige, ela também consola, ela também anima, ela também edifica. E por isso o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e para confirmar hoje, o pastor Leandro mandou várias mensagens para mim, logo de manhã, e todas elas eram uma palavra sempre de ânimo, uma palavra de exortação. Quando eu falo exortação não é correção, tá gente? Muita gente confunde uma coisa com a outra, mas exortar alguém é animar alguém. Exortar é animar, é dar impulso para uma outra pessoa. Então ele trouxe palavras assim, e isso confirmou até no meu coração que realmente a palavra que Deus tem para nós essa manhã é uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para você em nome de Jesus. E está escrito lá em Romanos capítulo 8, no versículo 31. A que conclusão chegamos, pois, diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por eles. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou perseguição, fome, nudez, perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Essas são as palavras que nós lemos e como o pastor Eudes sempre fala, né, já podia encerrar aqui. A palavra por si só ela é muito completa. Mas a Bíblia fala de nós ruminarmos a palavra, de nós meditarmos nela, medita na lei do Senhor dia e noite. Então é importante a gente ler, apesar dela por si só já ser o suficiente, nós vamos ruminar essa palavra e vamos receber mais dela em nome de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, como eu disse já, ele está falando sobre alguns assuntos muito importantes. Fé, justificação, graça, pecado, lei. E o que o apóstolo Paulo fez quando ele escreveu Romanos, ele estava mostrando para uma igreja que a doutrina que ele pregava não era bem aquilo que as pessoas estavam distorcendo sobre ele. Algumas outras pessoas já tinham ido até Roma e falado de Paulo para uma igreja que estava em Roma. E eles falavam que o apóstolo Paulo defendia que quanto mais pecado, melhor. Que ele defendia que quanto mais sujo você era,
ou que você continua sendo. E eles distorceram um pouco os ensinamentos de Paulo, eles começaram a falar para eles assim, olha, o apóstolo Paulo defende que o pecado está tudo bem. E na verdade o apóstolo Paulo escreveu essa carta para começar a trazer ali para a igreja uma correção, e falando assim, gente, não é bem isso que eu falei. Deixa eu mostrar para vocês certinho o que eu estava pregando, o que eu estava falando quando eu disse isso. E aqui o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre a fraqueza da lei e a força que há na graça de Jesus, na graça de Deus dada em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo nos dá uma carta que vai nos mostrar aqui que apesar de nós sermos como somos, Deus resolveu nos amar e nos justificar. Apesar de sermos como nós somos, Deus resolveu perdoar a mim e a você. E por isso que eu digo que essa é uma palavra de consolo, meu irmão. Porque apesar de nós vivermos isso todos os dias, eu vivo como alguém perdoado porque eu tenho essa consciência em Cristo Jesus. Eu vivo como alguém que conhece o perdão e o amor de Deus na minha vida. Apesar disso, quando a gente traz uma palavra como essa, e a gente relembra dessas coisas, a nossa vida, ela começa a trilhar alguns caminhos novos. Porque muitas vezes você até se considera alguém perdoado por Deus, você se considera filho de Deus, mas em algum assunto ou outro, talvez você não esteja vivendo como a palavra de Deus quer que você viva. Talvez em alguma área da sua vida você não esteja vivendo completamente essa justificação, essa remissão de pecados que Jesus Cristo ofereceu para você na cruz do Calvário. Às vezes nós deixamos algumas áreas das nossas vidas não serem completamente tomadas pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Como é que é isso? Eu já estive falando sobre isso em outra oportunidade aqui, mas volto a falar. Em todas as áreas da sua vida, você acha que a sua família hoje ela está remida em Cristo? Você acha que as suas finanças estão remidas em Cristo? Você acha que o seu trabalho hoje está remido em Cristo? Mas o que é estar remido em Cristo nessas coisas, pastor? Deus ele tem um modelo para nós. Para todas as áreas da nossa vida, para tudo que nós somos e para tudo que nós fazemos, Deus tem um modelo. Deus tem um padrão. Se a nossa vida está desencaixada desse modelo, ela está encaixada num outro modelo. Só existem dois, o modelo do mundo e o modelo de Deus. E a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos com a palavra. Porque ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo. Então você tem dois modelos para seguir. Ou na sua casa é uma bênção, ou na sua casa é um pé de guerra. E aí, eu não quero nem entrar com muita ênfase nisso, senão a palavra já deixa de ser de consolo e vai começar a ser uma palavra de novo de correção. Mas é uma palavra de ânimo, é que é difícil, né, pastor? Misericórdia. Mas assim, é uma palavra de ânimo para você que hoje se encontra talvez com a sua família desestruturada. Eu não estou dizendo para você que você é o culpado, e talvez você até seja, mas para te consolar eu quero dizer o seguinte, existe um modelo diferente para você viver. E esse modelo está na palavra do Senhor. Então, se você encaixar a tua vida nos moldes de Cristo, nos padrões bíblicos, você vai viver uma vida perfeita. Agora, isso parece ilusório, isso parece um conto de fadas, porque na verdade nessa terra a gente vai viver sempre uma vida de luta, de batalhas, eu sei disso. Não quero dizer que você não vai ter lutas mais, quando eu falo que você vai ter uma vida perfeita. Até porque as adversidades do dia a dia fazem parte da perfeição da nossa vida. Se a gente não tivesse essas adversidades, não seríamos melhores a cada dia. Isso faria de nós imperfeitos, porque não estamos crescendo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que quando nós nos amoldamos aos padrões de Cristo, a nossa vida se torna cada vez mais perfeita diante de Deus. Deus começa a olhar para nós e se agradar da nossa vida por aquilo que nós estamos fazendo. Deus começa a olhar para nós e ver em nós que nós estamos sim querendo ser cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos com a família do céu. Então, da última vez que eu ministrei dando essa ênfase sobre vida remida em Cristo Jesus e várias áreas da nossa vida remida, e eu até falo desse
desse assunto por causa de Romanos capítulo 8, versículo 32, onde ele diz assim: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, ele não dará também para nós todas as outras coisas? Então, meu irmão, se tem um déficit aí na sua vida, se tem uma deficiência aí na sua vida, eu quero te consolar dizendo o seguinte: Deus já te deu tudo em Cristo Jesus. Se Ele não poupou nem mesmo o seu filho, lá em Efésios está escrito que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. Então, meu irmão, se você já foi abençoado por Cristo Jesus pregado numa cruz, se você já foi abençoado quando Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, eu quero dizer para você, Ele te dará todas as outras coisas também. E isso não é um jargão, isso não é um jeito de atrair pessoas para uma igreja, isso não é algo que eu estou falando aqui só para agradar o teu coração, isso é algo que Deus falou para nós através da sua palavra. Essa pergunta já vem com uma resposta. O apóstolo Paulo perguntou assim: Ele também não dará todas as outras coisas? Mas é uma pergunta já que não precisa nem de resposta. Nós sabemos pelo contexto que o apóstolo Paulo estava falando, sim, Ele dará todas as outras coisas. Meu irmão, você não precisa ter falta de nada. E isso é prosperidade. Prosperidade não é ter tudo. Eu ouvi essa definição do Luiz Hermínio. Não sei se é dele essa frase, mas eu concordo plenamente. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Você tem um contentamento dentro de você. Você tem uma alegria no teu coração. Você sabe que o que você tem é suficiente. E que o Senhor está cuidando de você. E sabe o que é isso, meu irmão? Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é só o Senhor quem pode fazer. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós não temos, e nós murmuramos e reclamamos daquilo que nós não temos, então nós não estamos sendo prósperos. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e nos contentamos, aí eu vejo que realmente nós temos um contentamento que é o Espírito Santo de Deus quem nos dá, e que a nossa vida está remida em Cristo. Eu glorifico a Deus porque da última vez, como eu estava falando, da última vez quando eu trouxe esmiuçando essa situação de ter uma vida remida em Cristo, eu dei uma ênfase sobre a vida, sobre o trabalho remido em Cristo. Eu preguei aqui numa quarta-feira sobre o nosso trabalho estar remido em Cristo, nossa vida profissional. E gente, de lá para cá, essa mensagem para mim foi um marco, porque eu preguei para a igreja, mas eu falei para a igreja, eu falei assim: gente, a minha vida, o meu trabalho não está remido em Cristo. Eu falei assim, mas eu quero olhar na Bíblia junto com vocês, como que a gente faz para remir? Vamos estudar junto isso. E depois que eu preguei isso, a minha vida profissional mudou muito para melhor. E naquele mesmo dia, ou naquela mesma época, Deus falou comigo um dia, Ele falou assim: eu estou remindo o seu trabalho, filho. Eu estou cumprindo essa palavra na sua vida, eu estou remindo o seu trabalho. E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, nós temos crescido muito naquilo que nós estamos fazendo. Graças a Deus, os nossos clientes têm ficado cada vez mais satisfeitos. E tem chegado muito trabalho, e nós estamos estruturando a empresa e tudo mais. E isso tem sido tudo para a honra e glória do Senhor. E é tudo por causa dele também. Então, meu irmão, eu quero te encorajar e te consolar e te dizer o seguinte: Ele dará todas as outras coisas a vocês. Nós não precisamos sentir falta. A Bíblia diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, salvo alguma falha de memória minha, mas eu acho que é isso. Filipenses 4, 19, ele diz assim: pelas riquezas de Cristo Jesus e para a glória dele, vocês não sentirão falta de nada, porque Ele suprirá todas as vossas necessidades nas riquezas em Cristo Jesus. Então, meu irmão, o versículo 32 de Romanos capítulo 8, ele traz uma verdade muito importante para nós. Se Cristo Jesus, que era a maior oferta que Deus podia dar ao homem, já foi entregue, então pode ter certeza, Ele dará todas as outras coisas. Esses dias atrás eu vi uma moça vendendo bala no semáforo, e eu tomei algumas moedas, que é costume nosso já, isso não é uma prática que uma vez ou outra, a gente acredita sim que a ajuda ao pobre, apesar da moça estar trabalhando, não era uma pedinte, mesmo que fosse, nós daríamos. Mas a gente sabe que é um trabalho de uma pessoa que de repente está precisando de uma coisa mais urgente.
Eu tomei algumas moedas, mais do que era o valor da bala, e entreguei para ela, né? Era um punhado bom de moedas, e eu entreguei para ela. E essa moça agradeceu e falou assim: Deus te abençoe. Tomou as moedas e saiu. E Deus moveu algo no meu espírito naquela hora. E como eu falei, isso a gente faz sempre, é normal para nós. Mas naquele dia Deus falou comigo, falou assim: filho, tá vendo essas poucas moedas que você pegou? Para você, essas poucas moedas não é quase nada. Para mim, as maiores fortunas e riquezas desse mundo são como essas poucas moedas. Eu posso todas as coisas. Ele não estava falando que ia me dar, mas ele estava mostrando a grandeza dele. Ele não estava falando que ia me afortunar, gente. Só estou falando assim que Deus, ele estava mostrando a riqueza dele, falando assim: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Para você, essas poucas moedas é como para mim, as grandes fortunas do mundo. Porque Deus é detentor de uma riqueza muito, muito maior do que nós podemos entender. As riquezas de Deus que estão nos céus, reservadas para nós, não são monetárias, meus irmãos. As riquezas de Deus nos céus, reservadas para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração de homem algum. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, nós não podemos comparar as riquezas celestiais com aquilo que nós vemos nessa terra. O que nós vemos nessa terra some. A traça come, o ladrão rouba e a ferrugem come. Mas o que nós temos na eternidade, meu irmão, o que nós temos na eternidade, meu irmão, é muito além, é muito maior, é muito mais poderoso do que qualquer riqueza deste mundo. E ela foi conquistada por Cristo Jesus, para mim e para você, na cruz do Calvário. Versículo 33 de Romanos 8 diz assim: quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Meu irmão, o que é a obra de justificação? A justificação é um ato instantâneo da parte de Deus pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justifica e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Nós éramos pecadores, meu irmão. Somos, mas à vista de Deus nós éramos inimigos dele por causa do pecado. Deus, ele não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem. Deus, ele não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Mas a partir do momento que ele decide salvar um só, ele cria um plano. Esse plano é Jesus Cristo. E quando ele decide salvar, nem que seja um, ele envia o seu filho. E oferta o seu filho na cruz para mim e para você. E aí nós vemos que aqueles que antes eram transgressores, inimigos de Deus, agora se tornam amigos dele. O que Jesus falou assim: eu já não vos chamo mais de servos, mas chamo vocês de meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem. E eu estou fazendo vocês serem participantes daquilo que eu estou construindo. Então, meu irmão, quando eu trago uma mensagem como essa, eu quero dizer para você: Jesus, ele te chamou para ser co-herdeiro com ele. Deus te chamou para ser filho dele. Deus te chamou para ser amigo dele. Então, a partir de uma mensagem como essa, de uma palavra como essa, onde Deus te chama para ser amigo, nós precisamos então viver agora andando com Deus. O nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família precisa ser acompanhada da presença de Deus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que não pode haver ninguém que nos acuse, porque quem poderá fazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu digo para vocês que até pode haver acusação, uma tentativa de acusação. Porque, sabe, gente, que até uma vez eu ouvi uma história, né, de uma irmã que ela não falava mal de ninguém, sabe? Ela era uma mulher muito santa, aquela senhorinha assim que é cheia do Espírito Santo na igreja.
E a molecada da igreja falou assim, vamos fazer um trote aí com essa irmã, vamos dar uma bagunçada com ela aqui. Então eles chegaram para ela assim e falaram assim, irmã, o que você acha do irmão fulano de tal? Ela falou assim, ele é um amado, ele é um querido, né? Ele é uma bênção, né? E daquele outro irmão, o que você acha? Ele é um precioso, ele é um amado, ele é querido. E eles tentando fazer ela falar mal de alguém, sabe? Aí eles falaram assim, e o diabo, o que você acha do diabo? Ela falou assim, o diabo é muito perseverante. A irmã não conseguia falar mal nem do diabo. E realmente o diabo ele é perseverante, é uma qualidade, vamos falar assim, né? Um adjetivo que você pode aplicar a ele. E por isso que eu digo, gente, o inimigo ele é perseverante, só que ele tinha uma conta contra nós, ele tinha um boleto que era contrário a você e a mim. Esse boleto, ele estava disponível na mão de Satanás para nos cobrar. Na cruz, toda a escrita de dívida que nos era contrária foi rasgada. Só que o inimigo tem outro adjetivo que pode ser atribuído para ele é safado, ele cobra de novo. Ele cobra de novo. E se você não sabe que a conta está paga, você paga em duplicidade. E nós vemos isso por quê? Porque Cristo Jesus já comprou todas as pessoas na cruz, mas todas aquelas que aceitaram Ele comprar. Todas as pessoas que aceitaram o sangue de Jesus vertido na cruz como um pagamento, essas pessoas não são mais escravas da morte, não são mais essas pessoas que estão devendo nesse boleto que eu estava falando. Mas por que a gente olha então hoje e vê o inimigo falando para alguma pessoa assim, vai lá e usa um crack agora, e aquela pessoa usa? Diferente de mim e de você, meu irmão, que está em Cristo Jesus, o diabo ele fica nos tentando, o inimigo ele fica nos tentando, ele fica procurando lugares onde ele possa entrar para tentar fazer você pecar. Por quê? Porque você não é escravo dele mais, ele precisa negociar muito, ele precisa investir muito, ele precisa criar estratégias para fazer você pecar. Agora aquele que está no mundo, o inimigo chega e fala para ele assim, vai lá e flerta com aquela outra mulher, você é casado, mas vai lá e fala com aquela outra mulher ali. E o cara vai e faz. Vai lá e usa uma droga ali, bebe, não sei o quê. Então, aquela pessoa que está cativa ainda, presa, escrava, o inimigo só fala e ela obedece. Mas comigo e com você, minha irmã, é diferente. O inimigo precisa investir, ele precisa comer pelas beiradas, ele precisa rodear muito. E quando nós detectamos ainda muitas vezes, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos para ele e falamos assim, aparta-te de mim, vai achar o que fazer, não vem mexer comigo não, estou quieto aqui. E aí eu digo para vocês que muitas vezes essas investidas são só situações que o inimigo pode criar. Mas como nós vimos aqui no culto da semana passada, o pastor Eudes pregando, todas essas coisas brotam de nós mesmos. Essa maldade, essa perversidade, essa depravação, já é do nosso interior que sai. Mas o inimigo está sempre procurando alguma coisa para nos acusar. Ele está sempre procurando alguma coisa para cobrar de novo. E por isso que algumas pessoas ainda estão sendo escravizadas pelo inimigo. Mas eu quero, mais uma vez, lembrar a cada um de vocês aqui. Cristo Jesus já nos libertou. Cristo Jesus já nos libertou. Mas essa palavra é muito arroz com feijão, pastor. Isso aqui é um mingauzinho, é um leite. Amém. É um leite. Alguém aqui precisa ouvir essa palavra. Ou aqui ou na internet, alguém precisa saber que Cristo já libertou essa pessoa. Alguém aqui precisa saber que a sua família já está remida em Cristo e que você pode ter um lar de paz e que você, marido, pode ter gosto e alegria de chegar de novo na sua casa. Alguém aqui precisa saber que Cristo remiu o seu trabalho na cruz do Calvário e que você não precisa ficar se estressando todos os dias. Você pode sentar no seu sofá quando você chega na sua casa e descansar. Você pode deitar na sua cama e dormir tranquilo. Porque Cristo já remiu o seu trabalho. Alguém aqui precisa saber nessa manhã, em nome de Jesus, que Cristo remiu as suas finanças. E que você não precisa ter somente o suficiente, mas você pode ter a sobra, você pode ter o excedente, você pode ter algo para dar para outra pessoa. Porque se nós tivermos só o suficiente, como que eu vou tirar do meu filho para dar para o filho do outro? Como que eu vou passar fome para sustentar um outro? Como que tira a roupa de um santo e veste o outro? Não dá.
Deus, Ele quer que você viva assim um lugar de sobra, de abundância. Deus quer que você viva assim um trabalho remido. Deus quer que você viva assim finanças remidas. Alguém precisa saber aqui que a sua saúde, ela foi comprada na cruz e que todas as nossas enfermidades estavam sobre Ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É arroz com feijão sim, meu irmão, mas alguém aqui precisa saber disso nessa manhã e se apossar dessa palavra e entender a força que há nessa palavra, em nome de Jesus. Versículo 34, ou melhor, 35 até o 39 diz assim, falando sobre justificação ainda, Romanos 4, versículo 6 diz assim: assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente das obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Esse alguém sou eu e é você, meu irmão, em nome de Jesus. Nós estamos justificados em Cristo. Dos versículos 35 até o 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Sabe por que você não pode mais ser separado do amor de Deus? Porque nós somos um com Ele já. Jesus um dia ele orou, lá em João 17, Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele disse assim: Pai, protege eles para que eles sejam um comigo como eu sou um com o Senhor. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Você é um com Deus? Do mesmo jeito que o marido é um com a sua esposa, a igreja, ela é uma com Deus, ela é uma com Cristo. Você já parou para pensar no poder que há nisso? Que mistério grandioso que é isso? A Bíblia diz, segundo Ele é, nós também somos, ou seja, da mesma forma como Ele é, da mesma matéria que Ele é, da mesma maneira como Ele é, nós também somos. E somos porque merecemos? Não, somos porque Ele nos fez assim. Não é pela sua justiça, meu irmão, não é pelas suas obras, mas é pela fé que nós temos em Cristo Jesus e por aquilo que Ele fez por nós, que Ele nos levou para esse lugar de nós sermos como Ele é. Jesus, Ele é só o fundamento de uma construção, mas nós somos as paredes, nós somos o acabamento, nós somos o teto. Glória a Deus por isso, porque nós somos como Ele é. Nós somos um com Ele, meu irmão, e por isso nós somos inseparáveis do amor de Deus. Esse é o tema da mensagem, inclusive, para hoje. Nós somos inseparáveis do amor de Deus. Inseparáveis do amor de Deus. Então pode ter certeza, meu irmão, você está passando por um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de adversidade. Isso não pode separar você do amor de Deus. A última vez que eu ministrei aqui, eu disse o seguinte: você até pode passar, mas Ele passa junto com você, porque Ele te ama, e Ele está com você, e é um amor inseparável. E aí quando você passa pela dificuldade, você passa pela adversidade, você passa acompanhado daquele que é o Criador de todas as coisas e que Ele te segura na mão e fala assim: eu estou contigo nessa dificuldade aqui, meu irmão. Ou melhor, meu filho, né? Deus, Ele é muito poderoso. Nós vemos na terra homens que são poderosos, mas que são maus. Usam o poder para seus próprios deleites, para o seu próprio egoísmo. Mas Deus, Ele é bom, Ele é poderoso e Ele é bom. Ele, mesmo sendo muito poderoso, Ele é bondoso comigo e com você, meu irmão. Então, quando nós olhamos para o poder dos homens, nós falamos assim: o homem, quando ele tem poder, ele só pensa em si mesmo. Mas Deus não. Deus, Ele repartiu isso comigo e com você. E no amor dEle, nós estamos remidos e conectados. E nós somos um com o Pai. Amém?
Eu quero orar junto com você, meu irmão. Que você nessa manhã possa, em nome de Jesus, apresentar diante de Deus aí alguma coisa na sua vida que talvez não esteja remida em Cristo Jesus. E talvez, eu digo até que a sua vida toda não está remida em Cristo. Talvez você não esteja ligado em Cristo ainda. Você é só um simpatizante, você é uma multidão. Jesus, ele tinha 12 homens que andavam perto dele, que estavam conectados a ele de uma forma diferente de uma multidão. Os discípulos, eles estavam ligados ao propósito de Jesus, à missão de Jesus, eles estavam submissos a Cristo, era bem diferente. A multidão acompanhava Jesus porque simpatizava com ele, gostava do que ele falava e dos milagres que ele fazia. Talvez você simpatiza com Cristo e você é a multidão hoje, mas Jesus está te chamando para um nível diferente. Jesus está te chamando para andar como discípulo dele. Jesus está te chamando nessa manhã para ser alguém que está conectado no propósito dele e que está querendo viver uma vida que glorifique o nome dele. E se você é essa pessoa, nessa manhã eu te convido a ir no seu lugar mesmo, você fechar os seus olhos e entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. E você que já entregou a sua vida a Jesus, se há algo que precisa ser remido, feche os seus olhos aí no seu lugar. Porque se há algo que precisa ser remido em Cristo Jesus nessa manhã, tenho certeza o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Ele vai olhar para a tua vida hoje. E Ele vai aplicar o poder de Jesus Cristo sobre cada área da tua vida em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos lembrou de novo dessas coisas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque estamos em Ti e a Tua palavra, Senhor, ela é eficaz em nossos corações. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra ela faça todo efeito que ela precisa fazer em nossas vidas. Se há alguma coisa que está fora dos Seus padrões, Senhor, começa, Senhor, a incomodar o nosso coração, começa a falar conosco, Senhor, começa a mexer com as nossas estruturas, para que a nossa vida se adeque àquilo que o Senhor chamou para ser. Que a nossa vida, Senhor, ela se adapte, que ela se molde, Senhor, com o Teu padrão, com o formato que o Senhor deu para nós. Ah, Senhor, que a nossa família, Senhor, não seja um lar conturbado, pensando em separação, mas que o nosso casamento, a nossa família, Senhor, de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, seja uma família remida em Cristo, onde não há contenda, não há gritaria, não há briga, Senhor, mas há diálogo, há conversa, há amor, há respeito, há companheirismo, Senhor. Ah, Pai, que os Teus filhos, Senhor, eles não acordem mais de madrugada pensando no seu trabalho, e quando eles forem acordar para trabalhar, Senhor, que eles não sintam mais vontade de chorar para ir para o seu trabalho, Senhor. Oh, Pai, eu sei, há pessoas, Senhor, que acordam pela manhã e sentem vontade de chorar, mas não querem ir trabalhar, porque fala assim, eu vou de novo para um dia de estresse, um dia de briga, um dia de um ninho de serpente, que cada um ali quer apunhalar o outro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa remir o trabalho desse irmão que está pensando assim, Senhor. Que o Senhor possa alcançar essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que todos os nossos irmãos que estão aqui nessa manhã, Pai, que eles deitem a sua cabeça no travesseiro e durmam tranquilamente, Senhor. Porque não tem o estresse do seu trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cura aqui nessa manhã, Pai, que nós possamos ouvir testemunhos aqui, Senhor, de pessoas que chegaram aqui doentes, chegaram aqui enfermas, mas a palavra do Senhor fez um efeito, a palavra do Senhor visitou, o Teu sangue, Jesus, foi manifesto nessa manhã e que essa pessoa saiu daqui curada hoje em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, vai embora agora. Nós oramos para as pressões que estão descontroladas em nome de Jesus, volte ao normal. Nós oramos para aqueles que estão com diabetes, colesterol alto, Senhor, em nome de Jesus, controla, Senhor, traz tudo de volta à originalidade, traz tudo de volta para o Teu propósito, Senhor. Dores nas costas, dores de cabeça, em nome de Jesus, nós damos uma ordem a vocês agora, saiam em nome de Jesus. Que as pessoas que estão aqui hoje sejam livres, libertas, pelo poder que há em Cristo Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que haja, Senhor, uma grande quantidade aqui, Senhor, de testemunhos, que os nossos irmãos estarão vivendo, Senhor, grandes bênçãos do Senhor, a partir
dessa palavra, Senhor, que foi ministrada. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que as finanças dos nossos irmãos estejam sendo visitadas pelo Senhor, Pai. Oh, Papai, que esses irmãos que têm enfrentado grande tempo já de dificuldade financeira, Senhor, que o Senhor traga um tempo de descanso, Senhor, um tempo de refrigério, um tempo de algumas conquistas, Senhor. Oh, meu Deus, consola os teus filhos, Senhor, anima eles, Espírito Santo, e derrama essa bênção, Senhor, da estabilidade financeira sobre cada um deles, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos. Oramos, Senhor, por aqueles que estão estudando, Pai, para que as notas deles sejam altas. Oramos, Senhor, para que haja uma vida remida em Cristo Jesus verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Alcança cada uma dessas famílias, Senhor, que estão aqui conosco e que nos assistem pela internet. Alcança, Espírito Santo, pelo poder que há em Cristo Jesus. No Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nós Te agradecemos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.